Todos nós temos uma ideia de como a vida é. Um dia nascemos, um dia morremos. Tudo o que acontece no meio sabemos e entendemos. Mas tudo o que aconteceu antes e acontecerá depois, não temos como saber. Como resultado, é realmente difícil dizer qual é exatamente o encontro ou a importância de estarmos aqui, se não podemos dizer como viemos ou de onde viemos. Afinal, como podemos saber por que estamos aqui? Da mesma forma, se não sabemos para onde estamos indo ou o que vamos nos tornar, como podemos saber se alguma de nossas ações presentes tem algum significado? É essa incerteza de nossos passados e futuros coletivos que permitiu a pergunta: qual é o significado da vida para atormentar a humanidade desde que nos tornamos seres pensantes? Nós nunca fomos capazes de responder objetivamente a essa pergunta como espécie. No entanto, muitos de nós encontramos conforto em muitas ideologias diferentes para, pelo menos, subjugar a ansiedade que isso causa em muitas religiões. Uma divindade criou todo o universo, colocou todos nós nele e tudo o que fizermos essa terra será usado para determinar quando e como passaremos a eternidade depois. Para outras pessoas, o sentido da vida é o amor que compartilhamos com amigos, familiares e entes queridos. Porém, para os niilistas, a vida não tem sentido. Toda ação, sofrimento, emoções, boas ou más, são totalmente sem sentido e sem propósito. Essa é a definição do niilismo, a crença em nada. Em algum momento de nossas vidas, muitos de nós nos deparamos com pensamentos niilistas. Somos atingidos por uma forte sensação de falta de propósito, como se nossas vidas não tivessem sentido e não tivéssemos valor. Geralmente isso acontece quando começamos a questionar nossas velhas crenças, e também pouco antes de conseguirmos novas crenças. É nessa fase que você está crescendo a partir das crenças dos seus pais, aprendendo coisas novas, adquirindo novas experiências e formando suas próprias visões sobre o mundo. E geralmente todos esses pensamentos começam com uma simples pergunta: por que uma palavra de 5 letras é capaz de fazer tudo e qualquer coisa que ninguém jamais poderia fazer? O sentimento é como se uma areia movediça estivesse lhe guiando para um buraco, onde talvez toda a vida que você conhece não é o que você pensou que fosse. Faça uma pausa e reserve um momento para pensar sobre seus valores e apenas faça a pergunta: por quê? Por que você acredita nessas coisas? De onde elas vieram? De quem elas vieram? Continue perguntando. E eventualmente você chegará a um ponto onde não há mais resposta. Você chegará a nada. Preste atenção nas religiões do mundo, todas as nossas descobertas científicas e em todas as nossas evoluções como humanidade. Após tudo isso, ainda assim, a pergunta por quê não podemos responder. E assim, para a lista niilista, é nesse ponto que eles chegam à conclusão de que nada existe. Não há resposta. Simplesmente não há nada. Como escreveu Alan Watts, a vida nada mais é do que uma viagem da maternidade ao crematório. Está realmente no nome. O termo niilismo vem da palavra latina nihilo, que se traduz em nada, e ismo, que se traduz em ideologia. É a ideologia do nada, mas isso não nos ajuda muito a entendê-la completamente. Normalmente as pessoas confundem niilismo com pessimismo, mas são coisas bem diferentes entre si. Os pessimistas acreditam no pior resultado. Eles têm uma visão negativa do mundo e tendem a se concentrar nos aspectos negativos da vida, porque é no que eles acreditam. No final, o mal sempre vencerá o bem, e é isso que os torna diferentes. Os pessimistas acreditam que existem coisas boas no mundo, porém, simplesmente não acham que os humanos são capazes de fazer isso. Os niilistas, por outro lado, não acreditam em nada. Eles não acreditam que haja maldade no mundo, e também não acreditam que haja bem no mundo. O mundo simplesmente existe, e os humanos criaram a moral, criando assim o bem e o mal. Tomemos como exemplo a metáfora do copo de vidro. Os otimistas dizem que você deve ver o copo meio cheio, enquanto os pessimistas dizem que devemos ver o copo meio vazio.
Já os niilistas diriam: jogue o copo inteiro fora, porque o que importa se está cheio ou vazio. Cheio, vazio, bom, ruim, é tudo irrelevante. No fim, vamos todos morrer. O niilismo também é frequentemente comparado a várias outras filosofias, como o cinismo e a apatia. Mas, novamente, elas são todas muito diferentes umas das outras, e categorizar corretamente seus pensamentos nessas categorias pode ser mais difícil do que você pensa. Na mente dos niilistas, nada existe lá fora, não há bem ou mal. Eles não veem as pessoas como más e nem como boas, porque não acreditam que essas coisas existam. Para eles, são simplesmente características. Nós nos aplicamos a coisas apáticas. Seguindo a ideia de que não há um grande projeto ou propósito, não há nada em que acreditar, nenhum significado, traz à mente o paradoxo do niilismo. Se você não acredita em nada, então esse nada se torna algo em que você acredita. Mas como agora você acredita em algo, então não há niilismo, porque o niilismo é a crença de que não há nada. Por isso, o niilismo é bem diferente de outras ideias filosóficas, porque foi primeiro uma invenção literária antes de se tornar filosófico. E como resultado, a filosofia ainda não está claramente definida. Muitas pessoas diferentes explicaram isso de muitas maneiras diferentes, mas eventualmente essas diferentes definições foram categorizadas, formando muitos tipos diferentes de niilismo. Por exemplo, o niilismo político. Os niilistas políticos acreditam que para a humanidade avançar como toda a ordem política, social e religiosa deve ser destruída. Também existe o niilismo ético, que rejeita a ideia de valores éticos ou morais absolutos com esse tipo de niilismo. Bom ou ruim é definido apenas pela sociedade e por isso não deve ser seguido. Se nós como espécie algum dia atingirmos a liberdade individual absoluta, podemos apenas fazer o que quisermos, e então teremos o niilismo existencial. Uma certa noite eu estava navegando pelo Reddit e me deparei com a pergunta: se você tivesse a chance de salvar seu animal de estimação ou um estranho, quem você salvaria? Um número esmagador de pessoas disse que seu animal de estimação, obviamente. Porém, quando um comentarista foi confrontado, eles simplesmente fizeram uma pergunta: por que você acha que uma vida humana vale mais do que a de um animal? E literalmente ninguém tinha uma resposta. Claro, as pessoas tentaram rodeios, mas a pergunta por quê nunca foi respondida. Esse é o ponto dos niilistas. Se não podemos responder por que nos vinculamos às regras, então por que escolhemos fazê-lo? Bem, pode ser por causa do horror existencial e da angústia emocional que vem ao concordar com o fato de que a vida não tem sentido. A religião não tem mais como dizer o que é moralmente aceitável. As pessoas estão destruindo crenças e práticas culturais de longa data, e em vez disso, traçando novos caminhos para si mesma. Qualquer coisa, não importa o quão desprezível você pense que é, agora tem uma base de fãs leais defendendo, porque eles têm o direito de fazer o que quiserem. E na realidade, por que não? Essa é a pergunta que ninguém pode responder. A humanidade continuará avançando levemente, até que um dia nenhum de nós será capaz de dizer um ao outro que eles estão errados. Afinal, por que eles estão errados?